Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 10 de julho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 9, versículos 18 ao 26, que diz assim: Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, diante deste evangelho que hoje ressalta a importância da fé e o poder da fé. Sim, nós temos dois exemplos de fé. Um é justamente daquele chefe que se aproxima de Jesus, inclina-se profundamente diante do Senhor e ele faz um pedido. Ele está diante de um fato, de um acontecimento. Que acontecimento é? A sua filha acabara de morrer. Imaginemos a cena, meu povo. Nós estamos falando aqui de morte. De morte. A sua filha tinha acabado de morrer. Mas ele se prostra, se inclina profundamente diante de Jesus. E qual é o pedido que ele faz? Ele disse para o Senhor: Vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Meu Deus, se fosse eu, se fosse você, diante da realidade da morte, o que mais podemos fazer? Veja, se trata de um grande milagre. O que aquele homem pediu a Jesus, só Jesus, só Deus podia realizar. Porque a menina já tinha morrido. Ele poderia, claro, apesar de toda dor, de todo o sofrimento causado pela morte, mas morreu, acabou. O que fazer? Não se tem remédio para ressuscitar. Então ele poderia ter se conformado, apesar de todo o sofrimento. Minha filha morreu, acabou, não posso mais fazer nada. Eu não tenho o poder de dar novamente a vida da minha filha. Mas veja, ele acreditou em Jesus. Ele disse: Vem, a minha filha morreu, mas vem, impõe tua mão, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Meu povo, que fé! De onde é que vem essa fé? Como um coração de uma pessoa pode brotar essa fé? Essa fé só é possível pela ação da graça de Deus. Oh, meu povo, como é que anda a nossa fé? Como é que anda a sua fé? Aquele homem acreditou no impossível. Aquele homem acreditou no impossível. E ele viu o que era impossível para os homens se realizar, se tornar possível em Deus.
Porque é assim. A fé nos leva a vermos o impossível acontecer. Porque é impossível para nós, homens, seres humanos, mortais. Para Deus, não. Nada é impossível para Deus. E aí vem o segundo caso, o segundo exemplo de uma grande fé também. Porque enquanto Jesus ele se colocou a caminho com aquele homem em direção à casa dele, disse aqui o evangelho, né? Uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Veja, ela sofria de hemorragia há 12, não são 12 dias, são 12 anos. Ela veio por trás dele, tocou na barra do manto. Olha o pensamento dela. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, imagina, meu povo, se eu conseguir ao menos tocar no manto, ficarei curada. 12 anos de hemorragia, 12 anos de sofrimento. Ela também poderia ter se acomodado e se conformado. Vai ser sempre assim comigo. Eu nunca serei curada. Médico algum conseguiu me ajudar. Então, é assim mesmo. Ela poderia ter dito, fazer o quê? A vontade de Deus, né? Como muitas pessoas ainda hoje falam. Não. A ação da graça também havia tocado a sua alma. E ela pensou. Diz aqui o texto, ela pensava consigo. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Ela acreditava piamente nisso. Ela pensou consigo. Ah, meu povo, como é mais fácil muitas vezes nós alimentarmos pensamentos negativos, pensamentos de que não vai dar certo, pensamentos pessimistas, pensamentos incrédulos, do que pensamentos de fé. Olhando para dentro do seu coração, o que que você enxerga mais? Pensamentos de fé ou pensamentos de quem não crê? Pensamentos de incredulidade. Peçamos hoje ao Senhor que nos dê o dom da fé e milagres, que nos dê uma profunda fé, que a sua graça, que o seu espírito haja profundamente na nossa alma e no nosso coração, para que assim tenhamos esta fé que aquele homem teve e que essa mulher também teve. Que sejamos, pela graça de Deus, pelo agir do Espírito, homens e mulheres de profunda convicção de fé, ao ponto de crermos no impossível de Deus. Porque para Deus, nada é impossível. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.